Mateus 15, do 21 ao 31, assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença e diante da tua palavra, ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pois precisamos ouvir a tua voz. Que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso coração, não deixe que nada roube de nós a atenção, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a semente do Evangelho encontre em nossas vidas terreno fértil para que possa florescer, frutificar para a honra e glória do nome do Senhor. Apesar de mim, apesar de nós, fala, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O crente não é uma pessoa melhor, uma pessoa melhorada. O crente é uma pessoa transformada. A palavra de Deus nos diz nesses termos: nós não somos pessoas melhores, nós somos pessoas transformadas. É isso que o Espírito Santo opera na vida de cada cristão. Ele transforma as nossas vidas, ele muda o nosso coração, um coração de pedra que é transformado em um coração de carne. Não somos mais antigas criaturas, mas como o texto de Paulo aos Coríntios que nós lemos aqui, nós em Cristo somos novas criaturas, somos pessoas transformadas pelo Senhor. E quando não existe essa transformação, quando não existe essa mudança no nosso coração, no nosso interior, acontece o que Cristo chamou a atenção dos fariseus no começo do capítulo 15, que a gente viu na semana passada. Aqueles homens honravam Jesus com os lábios, mas o coração deles estava distante. O coração deles não tinham sido transformados. Eles se julgavam melhores pela aparência, pelos ritos, pelas cerimônias, pela limpeza externa que eles tinham. Mas eles precisavam experimentar transformação de verdade. Porque, como Jesus disse, é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituições. Portanto, meus irmãos, se o nosso coração não é transformado, não adianta de nada. A gente não consegue viver uma vida que agrada a Deus se os nossos corações não forem transformados. O texto então que segue mostra pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que eram consideradas escórias pelos judeus. Gentios, estrangeiros, eram conhecidos e reconhecidos pelos judeus como pessoas que não eram merecedoras, como pessoas que eram piores do que eles.
Mas a gente vê aqui essas pessoas sendo transformadas pelo poder e pela graça do Senhor. Depois de mais um conflito com os fariseus, ou com uma comitiva de fariseus, que foi até Jesus interrogá-lo a respeito da contaminação, e Jesus disse que a verdadeira contaminação, ou a pior das contaminações, não são externas, mas são internas, aquilo que acontece no coração. Jesus se dirige a uma região estrangeira, uma região que poderia ser inesperada pelos judeus, a região de Tiro e Sidom. Cidades que eram importantes na província romana da Síria. A origem dessa cidade remete à civilização fenícia. Foram importantes cidades do passado e eram importantes cidades também naquele momento. Tinham grandes portos, um grande centro comercial, e era uma cidade pagã, era uma cidade gentia, uma cidade onde os povos adoravam outros deuses. Por que Jesus foi para essa região? Qual o motivo de Jesus se retirar de Israel, daquela região, e ir para uma região estrangeira? A gente não sabe muito bem. Alguns dizem que foi porque Jesus preferiu buscar um tempo mais recluso, distante da multidão. É o que sugere Marcos, no texto correlato a esse. Jesus estava ali tentando se ocultar das pessoas, mas a gente vê que ele não conseguiu, porque essa mulher foi atrás dele. A gente não sabe ao certo por que Jesus deixou as fronteiras de Israel, mas fato é, meus irmãos, que Jesus foi até essa região. E uma coisa é certa: onde Jesus passava, onde Jesus estava e onde Jesus está, alguma coisa acontece. Pessoas experimentam paz, as trevas são dissipadas e o poder de Deus é manifesto através da presença de Jesus. E aqui, de forma especial, na transformação de vidas, na transformação de pessoas. É sobre isso que a gente vai pensar nessa manhã, sobre vidas transformadas. Primeiro, vendo que vidas são transformadas quando elas reconhecem quem Jesus é. Vidas são transformadas quando elas reconhecem de verdade quem é Jesus. O texto nos fala de uma mulher cananeia, uma mulher gentia, ou como diz Marcos, uma mulher cirofenícia, daquela região em que Jesus estava passando, e ela estava diante de uma situação muito difícil na sua família. A sua filha, ela estava endemoniada, ou como diz o texto aqui de forma mais enfática, horrivelmente endemoniada. Eu não sei quantos aqui já viram uma pessoa endemoniada, mas não é uma coisa bonita. Não é como algumas igrejas por aí fazem encenação em TV. É algo terrível. E o texto diz muito claramente que ela estava horrivelmente. Devia ser uma coisa que eu não consigo nem imaginar de como devia ser triste, terrível a situação daquela jovem. E diante dessa situação terrível em que sua filha se encontra, a gente não sabe há quanto tempo, mas a gente só sabe que era uma situação péssima, terrível, triste. Essa mulher vai atrás do único que poderia resolver a situação da sua filha. E ela sabe quem é essa pessoa e sabe como se chegar a essa pessoa. Assim como Mateus mostra para a gente que ela foi até Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Então, é muito possível que além fronteiras de Israel, as pessoas já tinham ouvido falar sobre Jesus. Dos milagres, dos sinais, das maravilhas. E essa mulher já tinha ouvido falar sobre Jesus. E quando sabe que Jesus estava passando por ali, ela vai até Jesus. Meus irmãos, essa foi a única vez que Jesus foi nesse lugar. E essa mulher não perdeu a oportunidade, ela foi até Cristo, ela foi atrás de Jesus. E isso já nos ensina muito a respeito de como a gente deve aproveitar as oportunidades. A gente não pode deixar para amanhã o buscar o Senhor. A gente não pode deixar para amanhã o buscar a presença de Jesus, o arrependimento, a mudança de vida, um compromisso com o Senhor, porque as oportunidades passam. A palavra de Deus nos diz que a gente deve buscar enquanto Ele está perto, invocar o Senhor enquanto Ele está perto, buscar enquanto se pode achar. Hoje é tempo de buscar
o Senhor. Hoje é tempo de orar pela sua família, orar pelos seus filhos, orar pelo seu casamento, orar pela nossa cidade, orar pela sua vida. Hoje é tempo de buscar o Senhor. E é impressionante que mesmo antes de encontrar-se com Jesus, essa mulher já sabia a respeito dele e tinha fé em Jesus. E ela expressa isso. Veja o que diz o verso 22. Ela veio e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa foi uma expressão também que o cego Bartimeu usou lá em Jericó, quando encontrou-se com Jesus. Só que Bartimeu era da região de Israel. Era possível que ele já tinha ouvido falar das promessas do Messias, mas essa mulher era uma estrangeira, era uma gentia. Não era do povo, dentre o povo de Deus, mas ela ainda assim sabia com quem ela estava falando, com Jesus Cristo, com o Messias prometido. E ela diz: Senhor. Isso aqui não é simplesmente um pronome de tratamento que a gente fala com alguém mais velho que a gente, porque ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela está olhando para Jesus como o Messias prometido. Ela de alguma forma tinha o conhecimento das promessas de que Jesus era aquele que deveria vir para salvar o mundo, e ela manifesta a sua fé, ela declara a sua fé: eu sei que o Senhor é o filho de Davi. E saber que Jesus é o filho de Davi mostra que o propósito do Evangelho de Mateus estava se cumprindo. A gente teve aula aqui na EBD recapitulando, e a gente viu que o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, tinha como público-alvo os judeus. Mostrar para os judeus que Jesus era o rei prometido. E é por isso que lá no capítulo 1 ele começa com a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é o filho de Davi, ele é o rei prometido. Aquele que Deus havia prometido para Davi, que sempre manteria um descendente e a sua descendência seria eterna. Aquele que Jacó falou para Judá que o cetro jamais apartaria da casa dele. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o filho de Davi. Então é um título messiânico, um título que mostra quem Jesus é, e essa mulher reconhece isso. Eu sei quem é Jesus. E aqui a gente pode fazer um contraste com os religiosos da época. Os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, que não conseguiam conceber que Jesus era o filho de Davi. Eles tinham as promessas nas mãos, estavam vendo os sinais e as maravilhas que Jesus estava operando, a mensagem de Jesus, mas foram incapazes de ver Jesus como o filho de Davi, de reconhecer Jesus como o Messias e, consequentemente, de adorar Jesus como o Filho de Deus. Eles não fizeram isso. Mas essa mulher o faz. Ela reconhece Jesus. Nesse sentido, a gente tem aqui o que João registrou lá no seu evangelho, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, reconhecer, saber quem Jesus é. O Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, professar sua fé nele, no verdadeiro Rei. Jesus os faz filhos de Deus. Meus irmãos, esse é o primeiro passo para experimentar mudança na nossa vida. Se a gente quer mudança no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, para os nossos familiares, cada um individualmente precisa reconhecer quem é Jesus. Precisa reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus que se fez carne. E isso aqui não é simplesmente um conhecimento. Eu sei, pastor, que Jesus é Deus. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Isso não é somente uma declaração da boca para fora. Nós vamos estudar esse texto nos próximos domingos, Mateus 16, 17, quando Pedro diz e declara, depois de Jesus perguntarem quem as pessoas dizem que eu sou. E aí Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: Simão Pedro, você é bem-aventurado,
porque não foi carne, não foi sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está nos céus. Para reconhecer quem Jesus é de fato, precisa ser uma obra do Senhor em nossas vidas. Ele precisa abrir o nosso coração, Ele precisa abrir a nossa boca, Ele precisa desvendar os nossos olhos para que a gente contemple quem de fato é Jesus. Você reconhece quem é Jesus? Você sabe de fato quem é Jesus? Você reconhece Ele como o Senhor da sua vida, ou seja, como o Rei, como aquele que governa, como aquele que manda, como aquele que está no controle do seu coração? Ou o Senhor da sua vida é você mesmo? Você o reconhece como o Salvador, isto é, aquele que deu a vida por você, aquele que derramou o sangue precioso pelos seus pecados, ou você acha que o Salvador da sua vida é você mesmo? O seu dinheiro, um governo, seus bens. Jesus é de fato tudo para você. Ele é de fato o bem mais precioso que você possui. Só a mudança de vida, só a verdadeira transformação, quando a gente conhece Jesus de verdade. Quando a gente sabe de verdade quem é Jesus. E essa mulher reconheceu. Mas não somente reconheceu quem é Jesus, ela reconheceu quem ela era. E esse é o segundo ponto para a gente ter uma vida transformada. Vidas são transformadas quando reconhecem a sua verdadeira condição. Verso 22 ao 27. O clamor dessa mulher foi inesperado e foi surpreendente. Mas a forma como Jesus responde a essa mulher é ainda mais surpreendente. O texto diz que Jesus não respondeu uma palavra. Jesus não disse nada. E meus irmãos, isso aqui foge completamente do padrão de Jesus no seu ministério. O que a gente vê nos evangelhos é todas as vezes quando as pessoas iam até Jesus, tocavam nas suas vestes, clamavam por Jesus, Jesus parava tudo para atender as pessoas. Ele ia até as pessoas, respondia às pessoas. Mas aqui nós temos um silêncio. Parece que Jesus está ignorando essa mulher. À primeira vista parece isso. Mas tome cuidado com as aparências aqui nesse texto. Como diz o ditado, as aparências enganam. O pastor disse certa vez que o silêncio de Deus não é e não deve causar em nós um desânimo a ponto da gente desistir de buscar a presença de Deus. Pelo contrário, o silêncio de Deus deve servir de incentivo para que a gente continue buscando a sua presença. Foi isso que Jesus tinha ensinado já há alguns capítulos atrás, para a gente bater, buscar, pedir, insista, persista, persevere em buscar o Senhor, até ouvir a sua voz. Não desista se você acha que Deus está em silêncio. Se Ele não te respondeu, continue buscando a presença de Deus. E é isso que essa mulher faz. Ela não desiste, ela continua buscando, ela insiste, de forma que os discípulos falam para Jesus: Jesus, por favor, manda essa mulher embora. A gente já não aguenta mais ouvir ela clamando, ela chamando o Senhor. Os discípulos não estavam muito interessados em que Jesus ajudasse essa mulher, mas era que ela parasse de incomodá-lo, porque ela continuava a clamar, continuava a pedir. Mas Jesus aqui dá outra resposta estranha, não diretamente à mulher, mas aos discípulos, mas com certeza essa mulher ouviu essa resposta. E Jesus disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que Jesus quis dizer com isso? Como devemos entender essa declaração aqui? Num primeiro momento, talvez a gente entenda como Jesus não atendeu essa mulher porque ela era estrangeira, ela não era da casa de Israel. Jesus estava com preconceito, com xenofobia, pelo fato dela ser estrangeira. Mas lembre-se, as aparências enganam, não é isso. Quando Jesus dá essa resposta aos seus discípulos, Ele está dando uma lição aos próprios discípulos e a essa mulher também, e a todos nós, certamente. Ele está lembrando a história da redenção. O propósito dele ter vindo ao mundo. Deus escolheu um povo para si.
Israel. E Deus fez uma aliança com esse povo, de ser o seu Deus, e esse povo ser o seu povo. Um povo que deveria ser luz para as nações, um povo que deveria anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, testemunhando a sua fé no Senhor. Porém, esse povo falhou nessa missão. E Deus sabia que esse povo iria falhar, por isso, desde a eternidade, Ele já havia estabelecido que enviaria seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para resgatar o seu povo, para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E embora essa salvação não se limitasse a uma etnia específica, a um estado, a um país, mas essa promessa foi feita primeiro para Israel, por isso Jesus fala aqui, por isso Paulo vai tratar sobre isso também aos romanos. E essa mulher sabia disso, sabia que o compromisso com Jesus era com Israel, com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual foi a atitude dessa mulher diante disso? Uma resposta que poderia causar constrangimento e desestímulo para essa mulher, mas o texto diz que essa mulher se prostra e adora diante de Jesus. Ela se rende diante de Jesus. Jesus havia acabado de dizer que a missão dele, que ele estava ali, não era por causa dela, não era por causa do seu povo, mas o que essa mulher faz? Ela ainda assim o adora. Essa é uma imagem fantástica, meus irmãos, porque essa mulher entende que ela não era uma judia, mas ela era uma adoradora. E ela se rende diante daquele que merece toda a adoração. Eu não sou nada, eu não sou de Israel, mas eu reconheço que fora da presença dele, eu não posso nada. Eu reconheço que fora da presença dele, eu estou perdido, eu não tenho para onde ir, se não for diante desse que tem palavras de vida eterna. É isso que ela está respondendo, ela se rende diante de Jesus. Mas o texto prossegue com Jesus dando uma última resposta, que parece ser a mais dura de todas. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na época de Jesus, se você quisesse esculhambar alguém, xingar alguém, você chamava essa pessoa de cão. E era assim que os judeus se referiam aos gentios. Eles eram cães. Era uma forma de ofender as pessoas. Era uma forma de xingar as pessoas. Mas a expressão que Jesus usa aqui não é um cão, um cachorro de rua, um cachorro selvagem. Havia uma palavra específica para isso. Jesus utiliza uma outra palavra. O termo aqui é para se referir a um animal doméstico. Naquela época de Jesus, as pessoas estavam começando a entrar nessa onda de pets, de ter os cachorros em casa. Enquanto os cachorros selvagens, eles não tinham lugares em casa, esses cachorrinhos, esses cães domésticos, eles tinham lugares em casa. E eles se alimentavam daquilo que caía da mesa dos seus donos. É essa a figura que Jesus está usando aqui. Mas ainda assim, pastor, quer dizer que Jesus estava chamando essa mulher de cachorrinho? Meus irmãos, certamente, se fosse hoje, Jesus seria cancelado por muitos, se tivesse ouvido essa resposta. Se ouvissem Jesus falando isso hoje, Jesus seria cancelado. Ou até mesmo nós, quem de nós aqui não ficaria ofendido se ouvisse uma resposta dessa de Jesus? Você está vendo o que ele chamou? Eu não sou isso não, eu não admito que fale assim de mim, isso é um absurdo. Não pode falar, mas veja qual foi a atitude dessa mulher diante dessa resposta. Ela não se ofende. Ela não acusa Jesus de estar difamando ela não se vitimiza, ela reconhece quem ela é, ela reconhece a sua condição, ela diz, sim, Senhor. Sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A palavra traduzida para sim aqui, queridos, é verdade. Eu concordo. Ela está dizendo, Senhor, é certo, eu concordo com o que o Senhor está dizendo. Eu não sou das filhas de Israel, eu sou uma pessoa indigna, eu não mereço, mas também é verdade que as migalhas que caem da mesa,
os cachorrinhos podem comer dela. Um comentarista, dizendo a respeito desse texto, diz o seguinte: essa mulher sem instrução, sem exemplo, sem teologia, uma mulher gentia, ela solucionou o enigma do qual os mestres de Israel não conseguiram solucionar. Na Bíblia, consta ambas as verdades, tanto que Deus havia criado Israel para o seu reino, quanto que a terra ficaria cheia da sua glória. O grande enigma do futuro era descobrir como essas duas verdades haveriam de combinar. Os professores de Israel não conseguiram decifrar o enigma. Esperavam a ajuda de Deus somente para si, enquanto os pagãos teriam parte somente na sua ira. Mas essa mulher vislumbrou como ambas verdades se unificam na deliberação de Deus. Sua graça é tão rica que Ele mantém sua promessa em favor de Israel e também redime os gentios. Do seu pão são saciados tanto os filhos e os cachorrinhos. Meus irmãos, essa mulher sabia quem era Jesus. Essa mulher sabia que Jesus era Senhor, que Ele era filho de Davi, que Ele era o Salvador, mas essa mulher sabia também o seu lugar, ela sabia quem ela era. Ela sabia a sua condição. Ela sabia que era pecadora, ela sabia que era indigna, ela sabia que não merecia, e humildemente ela reconhece a sua indignidade e a sua impureza diante de Jesus. A gente não experimenta transformação de verdade enquanto a gente não reconhecer quem a gente é. Enquanto a gente achar que é demais, enquanto a gente achar que é bom o suficiente, enquanto a gente achar que é pelas nossas forças, que é pelo nosso mérito, que é pelo nosso dízimo, que é por vir para a igreja, que é porque foi batizado, que é porque fez profissão de fé, que é porque você tem um nome no hall de membros, que é porque você tem uma formação, enquanto você achar que você é salvo, que você é aceito por Deus, por aquilo que você faz, por aquilo que você deixa de fazer, você não experimentará transformação de verdade. Você precisa reconhecer quem você é, um pecador que carece da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. É isso que essa mulher faz aqui. Alguém que reconhece que precisa desesperadamente da intervenção de Deus, que se reconhece como indigna, que se reconhece como pecadora, que se reconhece como nada, mas ao mesmo tempo reconhece que Ele é tudo e por isso se dobra diante dos pés dEle. Essa mulher reconhece quem ela é. E isso, mais uma vez, não é obra dela. A fé foi gerada no seu coração. E essa fé foi reconhecida por Cristo. Uma fé que foi testada e aprovada a ponto de Jesus se admirar da fé dessa mulher. E atender o pedido dela. Jesus não precisou nem ir lá. A palavra de Jesus foi suficiente para dizer: vai, porque a sua filha está sã. E o texto diz que naquele momento a filha dela ficou curada. Meus irmãos, esse mesmo Cristo que transformou a filha dessa mulher, que transformou a vida dessa mulher, esse Cristo continua transformando pessoas, continua transformando corações. Busque o Senhor. Reconheça que não há outro caminho além dele. Reconheça que você precisa desesperadamente dele. Reconheça quem você é, que você nada é sem Jesus Cristo. Mas por fim o texto nos mostra o resultado. Vidas que são transformadas glorificam a Deus. A gente segue então o relato de Mateus, e Mateus coloca aqui, depois desse encontro com a mulher cananeia, uma preparação. Jesus aqui subiu no monte, e essa é uma expressão significativa, porque a gente, expondo o Evangelho de Mateus, a gente vê como existem conexões do Evangelho de Mateus, do ministério de Jesus, com a figura de Moisés. Moisés, em momentos importantes, subia ao monte para encontrar-se com Deus, para trazer uma palavra para o povo, e aqui a gente vê Jesus subindo a esse monte, se afastando, não tanto porque as multidões estavam ali, mas ele subiu ali para criar todo um contexto, toda uma ocasião para
ensinar e para dar para aquela multidão aquilo que eles precisavam. E meus irmãos, a gente precisa entender que as pessoas viam Jesus, muitos o seguiam simplesmente por curiosidade, isso é verdade, mas muitos viam Jesus como aquela mulher que entendia que ele era o único que poderia resolver o problema deles. E Cristo estava pronto a atender essas pessoas. Mas não somente a atender numa expectativa ou num sentido do momento ali, de uma cura física, de uma necessidade material, mas Jesus usava todas essas ocasiões para trazer verdades eternas para essas pessoas. E é assim que a gente precisa encarar momentos como esse aqui, em que Jesus curou pessoas. Essas curas apontavam para algo maior, para uma necessidade maior. Muito mais do que uma cura física, Jesus é aquele que tem o poder para curar a nossa alma, para nos curar do nosso maior mal, que é o pecado. Então é assim que a gente deve encarar todas as vezes que Jesus curou pessoas, que Jesus alimentou pessoas. Ele trazia verdades eternas, problemas eternos eram solucionados. E é dito aqui que Jesus estava nesse monte e muitas pessoas vinham até ele e largavam aos pés de Jesus. E esse largar aqui não é no sentido de abandonar as pessoas para lá. Não, a palavra aqui tem o sentido de entrega. As pessoas entregavam diante de Jesus porque sabiam, olha, Jesus é só o Senhor que pode resolver essa situação. E lançavam aos pés de Jesus. Entregavam a Jesus. A cegueira, a dificuldade de andar, o problema do corpo, o problema da alma. Eu não vou para outra pessoa. Eu entrego a Jesus. Eu entrego os meus problemas para Jesus e a gente deve aprender com isso também. Os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente precisa apresentar aquele que pode resolver, que tem poder para resolver, e essas multidões fazem isso. Outro ponto importante aqui, que fica claro para a gente, é mais uma vez Jesus mostrando que ele não veio para aqueles que estavam saudáveis. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E o contexto aqui, os sãos, ou aqueles que se consideravam sãos, eram os religiosos, eram os fariseus, que se achavam autossuficientes, que se achavam melhores, que se achavam privilegiados, e realmente eles eram, conheciam a lei, conheciam a palavra, mas não conheciam a Cristo. Jesus veio para quem se reconhece como doente, para quem se reconhece como que precisa da sua graça. E o que é que ele vai fazer aqui? Cegos que não conseguem ver, não são simplesmente cegos físicos. Cegos aqui de verdade são esses homens que não conseguem enxergar Jesus como poderoso, como Senhor. Os coxos, os que têm dificuldade de andar, não são simplesmente os que têm uma necessidade física, mas são aqueles que não conseguem obedecer à lei de Deus. Eles acham que estão obedecendo, mas eles caem na lei, eles não conseguem agradar a Deus, são mancos em fazer a vontade do Senhor, não conseguem. E o que Jesus está nos ensinando é que todo aquele que se reconhece como cego, como coxo, como aleijado, como alguém que tem necessidade, que se lança aos pés de Jesus, Jesus é capaz de curar, de transformar essa situação. Ele encontra restauração, encontra transformação de verdade. Somente aqueles que se entregam aos pés de Cristo vão encontrar a verdadeira transformação. E essa transformação é vista aqui nas consequências desses milagres. O texto diz que essas pessoas foram curadas, e o texto termina no verso 31, então glorificavam ao Deus de Israel. Aqui, meus irmãos, nós temos mais uma implicação. Mais uma vez, João, no seu prólogo, ele disse isso. Nós já citamos aqui que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essas pessoas que agora foram transformadas, que não mereciam, que não eram povo, elas se tornam povo e adoram, glorificam o Deus de Israel. É isso que acontece aqui.
Pessoas que são alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que se reconhecem como pecadoras, mas se lançam aos pés de Cristo, elas encontram transformação, encontram uma nova vida, uma vida que glorifica a Deus. Deus de Israel, não apenas uma nação, não apenas um país, um estado, mas um povo. Ele é o nosso povo, nós somos Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, e Ele é o nosso Deus, e nós somos o rebanho do seu pastorio. Alguém que experimenta, meus irmãos, essa transformação, ela deve viver para glorificar a Deus. Ela deve viver a sua vida não para ela mesma, não para as suas vontades, não fazendo aquilo que ela acha melhor, não preocupada em agradar homens ou desagradar homens. Ela vive para glorificar e honrar o nome de Jesus. E só consegue viver assim, para a glória de Deus, aquele que teve uma vida transformada pelo Evangelho. Só consegue viver para a glória de Deus quem foi transformado pelo poder do Evangelho. Porque é somente no momento que eu reconheço quem Ele é, e que eu vejo quem eu sou, que eu não mereço, que eu não sou nada, eu passo então a contemplar a sua graça, a sua misericórdia, e dizer: Senhor, eu preciso viver a minha vida para o Senhor. Não tem mais sentido para mim viver para mim mesmo, viver para esse mundo, viver para os meus prazeres. Eu preciso viver para aquele que deu a sua vida, que se entregou por mim, que é meu Salvador, que se entregou mesmo por mim, uma pessoa indigna, uma pessoa pecadora, uma pessoa miserável. E o resultado disso é o que Paulo escreveu aos Gálatas: logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo agora um Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vivo com Ele, vivo para Ele, vivo por Ele, todos os dias da minha vida. Você tem vivido dessa forma? Vivido para a glória de Deus? Sua vida, suas ações, suas palavras, a forma como você trata sua esposa, seus filhos, a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você lida com os seus amigos, a forma como você lida nas redes sociais, as conversas de WhatsApp que ninguém vê, só você. Isso reflete que você é alguém transformado. Você glorifica a Deus nisso. Alguém que foi transformado vive para glorificar a Deus. Não somente no domingo, não somente no momento de culto, mas todos os dias da sua vida, em todos os momentos. É ao acordar, reconhecer que Ele te deu a vida. É ao tomar o café, reconhecer que você não merecia aquele pão, mas Ele é aquele que sustenta e que provê todas as coisas. É ao trabalhar, você entender que não é pelos seus méritos, o seu salário não é pelo seu trabalho, mas é porque Ele te dá saúde, Ele te capacita, Ele te dá inteligência, Ele te dá destreza para que você trabalhe, para que você ganhe o seu dinheiro. É você ter a sua casa e entender que não, se for pela sua força, seu lar vai ruir. Mas entender que é Ele quem edifica, é Ele quem sustenta o nosso lar. É em tudo reconhecer que é Ele, por causa dEle, para a glória dEle. Só consegue viver assim, integralmente, quem teve a sua vida transformada. Você vive dessa forma? Meus irmãos, esse texto traz para a gente muitos desafios, muitas implicações. E a primeira que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que, assim como acontece com essa mulher, muitas vezes as coisas não acontecem de imediato na nossa vida. Muitas vezes não vai ser num primeiro clamor, num segundo clamor, num terceiro clamor. Foi assim com essa mulher, foi assim com Abraão e Sara. Quanto tempo esperando o filho da promessa? Nem sempre o Senhor vai nos responder de forma imediata. Mas lembre-se
que isso não é Deus te esquecendo, não é Deus te ignorando. Mas assim como Ele fez com essa mulher e fez com tantas pessoas na Bíblia, com tantas pessoas na história, Ele usa isso para que a gente amadureça, para que a gente reconheça que a gente precisa dEle, continuar buscando, continuar perseverando. E no tempo dEle, Ele nos dará a resposta. O sim ou não, mas entendendo que o que Ele tem para os seus filhos é o melhor. Descanse na certeza de que Deus ouve o seu clamor, ouve as suas orações. Que esse tempo de espera faça você buscá-lo cada vez mais. Peça, busque, bata, a promessa é que Ele ouve. Ouve as nossas orações. Reconheça que é somente Ele. E por isso corra para Jesus. Assim como essa mulher apresentou sua filha para Jesus, assim como essas pessoas entregavam diante de Jesus os doentes, entregue a sua vida aos pés de Cristo. Entregue a sua vida aos cuidados de Jesus. Não há outro lugar que a gente deva ir a não ser aos pés de Cristo. É o melhor lugar para a gente se encontrar. Está sofrendo, está angustiado, está triste, está desanimado. Corra para Jesus. Corra para Cristo. Que Ele abra os nossos olhos, que Ele abra os nossos corações. Se a gente aqui nessa manhã que ainda não experimentou dessa verdadeira transformação, há esperança para você. Em Jesus Cristo, há esperança.